Olá, meu nome é Flávio, eu sou instrutor da Rota do Dashboard, onde nós ministramos cursos de Power BI e análise de dados. Nesta aula, nós vamos tratar a respeito da modelagem de dados. A modelagem de dados é uma etapa muito importante, uma das etapas mais importantes do desenvolvimento de um dashboard, e é onde muita gente se depara com uma certa dificuldade de compreensão no início do aprendizado. É uma etapa onde eu demonstrei muita dificuldade para interpretar, para assimilar, e eu vou passar para vocês nesta aula um resumo do que nós vimos no curso presencial. Se você é aluno, você já tem acesso à base de dados que vai ser utilizada para fazer os exercícios. Se você não é aluno, pode deixar nos comentários aqui do vídeo o seu e-mail e eu te encaminho o link ou o arquivo para você acompanhar o exercício seguindo o passo a passo que nós vamos apresentar. Então, é muito importante observar o seguinte. Esse aqui é um projeto de dashboard, um projeto de BI já implementado, já desenvolvido e em seu estado já final de utilização. Então, ele já está completo. Nós precisamos compreender que, dentro dos visuais, um dos conceitos do Power BI é a criação de relatórios automatizados e relatórios que proporcionam interação entre os dados, entre a visualização dos dados. Por exemplo, nesses visuais de gráfico aqui, quando eu seleciono esta barra aqui, todos os demais itens acompanham aquela seleção. Então, se eu tiro a seleção, é a totalidade. Se eu clico no visual, ele está promovendo um filtro em uma tabela dimensão, certo? Nós vamos conceituar adiante a diferença entre tabela dimensão e tabela fato. Esses conceitos, eles vêm desde lá do fundamento do desenvolvimento da base de dados. Algumas bases, a maioria das bases, quando a gente vai desenvolver um projeto, a equipe de TI já geralmente proporciona ou fornece os dados de maneira já bem trabalhada, bem definida. O que é tabela fato, o que é tabela dimensão, e fica mais fácil a gente trabalhar o modelo. No entanto, este relatório aqui é a simulação, relatório extraído de um sistema. Então não tem uma receita de bolo que eu posso passar para vocês, onde assim, se você tem que seguir o passo a passo para criar o modelo. Não, cada base de dados vai exigir tarefas ou passo a passo diferente uma da outra. Sempre pensando o seguinte, dentro de uma grande tabela que é extraída de um sistema, eu tenho ali dados quantificáveis, dados que traz quantidades de informações, ou que podem ser somadas, ou que podem ser multiplicadas para chegar num determinado número. E temos também informações qualificáveis, que trazem características personalizadas sobre um determinado assunto. Então, olha só, eu clicando nesse visual aqui, evolução de vendas. Quando eu clico aqui no primeiro trimestre, olha só, aqui eu consigo ver, quando eu clico no visual, da onde que está tirando a informação. Está puxando a informação da tabela dimensão calendário e está puxando medidas, que são os cálculos desenvolvidos com a linguagem DAX. Então sempre eu vou incluir no visual uma variável qualitativa em um visual interativo, né? Salvo alguns, por exemplo, o cartão vai apenas à medida. Mas no visual onde tem interação, sempre as variáveis qualitativas vão em um eixo, vão ser inseridas em um eixo, e as variáveis quantitativas vão no eixo oposto, certo? Então, mais uma vez, vou tirar aqui a filtro e vou aqui um visual de segmentação, onde eu trago o filtro dos anos 2021, 2022 e 2023. Então, quando eu clico em 2021, olha só, ele me traz informações somente a respeito que correspondem ao ano de 2021. E eu clicando no visual, eu vou verificar aqui, da onde que está vindo esse 2021? Ele está vindo da dimensão calendário. Então, a tabela dimensão, ela é utilizada
para filtrar dados da tabela fato. Mas para isso ser possível, existem algumas regras que nós devemos seguir quando nós vamos trabalhar a modelagem, desenvolver a modelagem de um projeto. Então, nós vamos pensar o seguinte: essa base de dados que nós vamos trabalhar, eu vou abrir aqui a fonte dela. Eu vou fazer um estudo prático dessa base de dados que nós vamos trabalhar, que é um relatório de vendas extraído de um sistema de uma distribuidora de alimentos e bebidas, que é essa base que você já tem acesso. Então a pessoa entra no ícone de relatório do sistema, extrai o sistema e aparece a planilha extraída do sistema, certo? Ele coloca filtro, coloca alguns filtros, período, de produto, enfim. Nesse caso aqui ele colocou o filtro de período, de 1º de janeiro de 2021 até a última data de vendas de 2023. Este relatório, ele apresenta algumas características e com base nele eu vou buscar respostas, mas eu preciso antes saber quais perguntas eu vou desenvolver, eu vou fazer para esse relatório. Com base nesse relatório, quais perguntas eu poderia fazer? Nós temos aqui data de emissão. Então eu posso fazer filtros, posso fazer perguntas sobre datas. Eu posso filtrar períodos, eu posso avaliar o crescimento ou a redução do faturamento entre um período e outro, né? Então eu posso fazer filtros dessa base de dados, posso fazer filtros sobre data, por exemplo, ou períodos. Então, se eu posso fazer filtro entre datas ou períodos, então isso quer dizer que eu preciso de uma dimensão com as datas, que nós chamamos no modelo, na linguagem de modelagem, de decalendário. Então eu já sei que com base nessa coluna de datas, eu tenho aqui uma decalendário que eu preciso criar. Nota fiscal. Nota fiscal, ela não nesse momento, ela não me permite, eu posso até fazer filtros por notas fiscais, mas nesse caso, ele não vai ser necessário, porque as notas fiscais, elas são dados que vão crescer ao longo do período. Elas vão aumentar em sua quantidade, onde cada nota fiscal ela vai ter uma determinada quantidade de produtos, pode ter um produto ou pode ter vários produtos dentro dessa nota. Então, na verdade, nota fiscal, vou botar aqui embaixo, ó, dados quantitativos. Então, a nota fiscal ela vai ser um dado quantitativo. Ela vai ser uma informação que vai estar presente nas fatos, nas tabelas fatos. Então, já vou colocar aqui nota fiscal. Nota fiscal. Tá? O código do produto, ele representa um código que tem aliado a essa informação várias características nessa tabela. Então aqui, por exemplo, o código 271, ele corresponde ao produto 271, que está dentro do grupo de fermentos e corresponde à linha de produto de alimentos. Uma das minhas perguntas que eu quero responder, eu posso querer responder, é a respeito, por exemplo, quantos produtos eu vendi num determinado período, ou quanto em faturamento eu vendi de determinado produto. Posso fazer as mesmas perguntas relacionadas a grupo de produtos e a linha de produtos. Então, eu sei que eu vou precisar responder perguntas sobre produtos e vou precisar fazer filtros sobre produtos. Então, eu vou precisar criar uma dimensão para fazer perguntas ou filtros sobre os produtos. E vai ser a minha de produto. Dimensão produto igual a dimensão de produto. Nas colunas seguintes, ele me traz informações sobre os vendedores. Então, eu posso querer fazer perguntas sobre os vendedores. Qual vendedor vendeu mais produtos?
qual vendedor trouxe mais margem de lucro, o vendedor vendeu mais produtos de uma determinada linha. Então, os vendedores também serão uma dimensão, porque eu vou precisar fazer filtros sobre esses vendedores, ou sobre as características desses vendedores. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou fazer filtros sobre os vendedores. Então, vai ser a minha de vendedor. Ok? Então, aqui eu já consegui, dentro dessa minha base de dados de vendas, produtos e vendedores que venderam esses produtos, eu já tenho 3 dimensões aqui que eu vou precisar criar, vou precisar desenvolver, para que eu possa, lá na frente, criar os meus visuais. Porque quando eu importar essa tabela para dentro do Power BI, ela vai vir um tabelão. E trabalhar com tabelão não é a forma que o Power BI atinge o seu potencial máximo de análise, né, para você criar cálculos que podem ser reaproveitados no futuro, certo? E deixar a questão do sistema automatizado. Então, já outra coluna, traz aqui a quantidade de itens. O próprio termo já fala, quantidade de itens é um item quantitativo, né? Eu posso fazer média, posso fazer soma total, posso fazer várias contas em cima dessa coluna. Então, ela vai permanecer na tabela fato, quantidade de itens, certo? E o valor unitário também é um valor quantitativo. Então, eu posso querer fazer o faturamento total. Posso fazer a média, posso ver qual produto está sendo vendido por um maior valor, qual produto é mais barato para venda. Então, o valor unitário também vai permanecer na tabela fato. Mas, olha só, um dos conceitos da tabela da modelagem é que eu preciso fazer uma ponte entre essas duas tabelas, ou esses dois tipos de tabela. E o que vai ser essa ponte? Essa ponte vai ser nada mais, nada menos do que os códigos de produto, os códigos de vendedores, que eu preciso também colocar aqui na tabela fato. Então, eu preciso deixar na tabela fato o código do vendedor e o código do produto, certo? E eu preciso também fazer uma ponte da tabela fato com a tabela dimensão calendário, tá? Então eu preciso também ter na tabela fato uma coluna de data, onde estão as datas em que aqueles produtos são vendidos. Então, na tabela de calendário, por exemplo, eu vou ter todas as datas do período, inclusive as datas em que os produtos não foram vendidos, certo? E na tabela fato, vão ter apenas as datas em que os produtos foram vendidos, ou que houve alguma movimentação, ou que houve algum incremento naquele processo de inserção de informações. Na tabela original, eu tenho uma coluna de data, nota fiscal, código de produto e suas características, código de vendedor, a quantidade de itens e o valor unitário. Essas vão ser as informações que devem permanecer na minha tabela fato, ok? E nesse caso, a partir da tabela fato, como eu não tenho as dimensões, eu vou criar as minhas dimensões. E essa modelagem deve seguir algumas regras, que são os conceitos das tabelas dimensões e tabelas fatos. As tabelas dimensões, elas precisam ter uma chave primária. Vou colocar aqui, ó, chave primária. Essa chave primária, ela vai se ligar, ela vai se relacionar com a chave secundária, que estará na tabela fato. Então, essa tabela, essa data aqui, ela é uma chave secundária. Esse código de vendedor também é uma chave secundária. Esse código do produto também é uma chave secundária. Na dimensão produto, vou colocar aqui embaixo, não ficar muito confuso. A chave primária vai ser o código do produto.
E na tabela dimensão de vendedor, a chave primária vai ser o código do vendedor. E na dimensão calendário, a chave primária vai ser a coluna com datas, com todas as datas. Ainda na dimensão de produtos, eu vou trazer junto a essa tabela que vai ser criada as características dos produtos. Então, uma característica do produto é o próprio produto, né? É o nome do produto. O nome do produto. Que está aqui como produto. Outra característica é o grupo de produtos. Grupo produto. Outra característica é a linha de produto. Linha de produto. Na tabela dimensão de vendedor, eu vou ter características relacionadas com esse código do vendedor, que é o nome do vendedor, que na nossa base está como vendedor. Outra característica do vendedor é o supervisor, ou nome, né? Nome do supervisor. Aqui está supervisor. E temos também gerente, né? Vamos ver aqui. E o gerente. Nome do gerente. E corresponde à coluna gerente. Essas informações estando inseridas nas tabelas de dimensões, repito mais uma vez, as características daquela informação não precisa estar repetida na tabela fato. Então eu posso simplesmente ir na tabela fato e excluir essas informações e manter apenas o código, ok? Isso vai ficar mais claro quando nós começarmos a criar as tabelas na prática daqui a pouquinho. As tabelas de dimensões, posso fazer filtros então. Então as tabelas de dimensões, a chave primária não se repete. Não pode se repetir naquela coluna. Então, precisa ser um código único que represente aquela informação dos registros. Mais uma vez, as tabelas de dimensões apresentam informações qualitativas. Então, são características de algo. Características de algo que são utilizadas para fazer os filtros. Utilizadas para fazer filtros. Características essas que são utilizadas para fazer filtros nas tabelas fatos ou medidas, que são objetos de cálculos. Então, são características das tabelas de dimensões. As tabelas fatos possuem uma ou mais colunas com chaves secundárias, que vão se relacionar com as chaves primárias das tabelas de dimensões. A partir das tabelas fatos, colocar aqui TF, tabelas fatos, são criadas as medidas ou cálculos, que são realizados com a linguagem DAX, e os dados ou medidas são filtrados pelas características das tabelas dimensões. Então, este é o resumo da introdução da aula. Vamos agora para a prática. Então, mais uma vez, nós temos aqui uma base de dados que foi extraída do sistema com várias colunas. Nós temos a coluna de data e várias outras colunas. Nós temos uma coluna de nota fiscal,
várias colunas que são referentes às características dos produtos. Destacando aqui mais ou menos. E nós temos também algumas colunas referentes às características dos vendedores. E nós temos mais duas colunas aqui, que são a valor unitário e a quantidade de itens. Tá? Então, eu consigo já deduzir que as variáveis quantitativas elas vão permanecer. Então eu vou destacar aqui o que vai permanecer na tabela fato. Então isso aqui vai permanecer na tabela fato, as variáveis quantitativas e as chaves secundárias, tá? Quais são as chaves secundárias que nós discutimos? É a coluna de data, ela vai permanecer na fato. Dentro do conjunto de colunas referente a produtos, nós temos uma coluna que é denominada código de produto. Ela vai permanecer também. E dentro da coluna, do conjunto de colunas de vendedores, também nós temos a coluna código do vendedor. Essa vai permanecer. E as demais colunas que trazem características de produto, elas vão ser excluídas da tabela fato. E as características também relacionadas aos vendedores também serão excluídas da tabela fato. Mas elas vão ser mantidas. Esse conjunto de informações aqui em amarelo, nós vamos criar a dimensão produto e as características e informações sobre os vendedores. Nós vamos criar a dimensão vendedor e também vamos criar uma dimensão de datas. Dimensão calendário, onde eu não vou ter apenas a data. Nessa tabela eu vou ter várias informações que são características da data. Por exemplo, ano, mês, trimestre. Então, nós vamos permanecer nesse modelo com uma fato e 3 dimensões. Então, vamos agora para o passo a passo. Então, você já sabe, eu quero trazer uma informação, eu vou buscar por meio do ícone obter dados. Clico aqui no obter dados e eu já sei que é um arquivo em Excel. Seleciono aqui e nós vamos trabalhar com o produto, com o arquivo que chama Vendas 2021-2023 estruturado. Seleciono, clico em abrir. Vou selecionar a planilha e vou em transformar dados. Essa tabela que foi trazida, ela é nada mais, nada menos que a conexão naquela planilha, no banco de dados, certo? Vou renomear aqui para Fzinho Vendas, que vai ser a minha fato vendas. Vou fechar e aplicar aqui para vocês visualizarem o que acontece. Olha só, ela criou a minha tabela aqui com todas as colunas ou atributos, né? E aqui no meu modelo de dados, olha só, eu só tenho ela, não tenho mais nada. Então nós vamos agora fazer o nosso modelo. Como que eu faço o nosso modelo? Eu vou lá no ícone transformar dados para eu acessar o Power Query. Acessei o Power Query. Eu vou, a partir da minha tabela fato, criar a minha tabela dimensão de produto. Seguindo aqui nosso esquema, eu vou primeiro extrair as informações relacionadas aos produtos. Então, eu vou criar a minha dimensão produto a partir da minha tabela, do meu tabelão, certo? Que no caso é a tabela fato. Vou clicar com o botão direito. Clicar com o botão direito aqui
em fato vendas, certo? E vou em duplicar. Vou renomear essa tabela nova para de produto. E vou selecionar as colunas relacionadas às características dos produtos, certo? Incluindo a chave primária agora, certo? Que é o código do produto. Eu posso selecionar Ctrl e selecionar as outras colunas. Clico com o botão direito em cima de uma das colunas e venho aqui em remover outras colunas. O Power Query manteve somente as colunas selecionadas. Outra questão que eu preciso tratar aqui, lembra que nós falamos que a tabela dimensão não pode ter chaves secundárias ou códigos de produto repetido. Vamos verificar aqui? Então eu selecionei a coluna, venho aqui ó, em classificar por ordem crescente e eu verifico, olha só, o produto 108 ele está repetido na coluna por 3 vezes. O produto 111, olha só, está repetido inúmeras vezes. Então eu preciso garantir que esta coluna tem apenas um único código, que não se repita. Então eu clico com o botão direito em cima da coluna e venho em remover duplicadas. Ele removeu todas as informações da coluna e removeu os registros adjacentes também. Beleza, então aqui já está pronta a minha dimensão produto. Vou agora desenvolver a minha dimensão de vendedor. Vou clicar na tabela fato de vendedor, de vendas, né? Vou duplicar e vou colocar aqui o nome de vendedor. Vou repetir o mesmo processo. Quais são as características inerentes aos vendedores? Ora, são o nome dele, o supervisor e o gerente. E não posso esquecer da chave primária. Clico com o botão direito, vou remover outras colunas. Aqui ainda ficou ó, selecionada a coluna emissão. Então eu vou voltar atrás, ó, clico no xizinho e vou selecionar outras colunas. Ó. Selecionar novamente. Código do vendedor, vendedor, supervisor e gerente. E a equipe de vendas, logicamente. Vou clicar com o botão direito, remover outras colunas. E olha aqui, mais uma vez, está repetido. A minha chave primária está repetida inúmeras vezes, trazendo o mesmo código e as mesmas informações. Certo? Ó, o mesmo registro repetido várias vezes. Então eu preciso eliminar isso de que forma? Removendo as duplicadas. Então eu clico aqui na coluna, vou em remover duplicadas. Olha só. Então, na verdade, eu tenho apenas 14 vendedores que atuam com esses respectivos supervisores, gerente e equipes de venda. Agora nós vamos criar a nossa dimensão calendário. É um pouquinho mais complicado, mas você vai entender o processo e vai poder repetir e replicar aí pausadamente, ok? Então eu preciso criar uma nova fonte de dados. Vou aqui, ó, nova fonte. Vou em consulta, clicar em consulta nula. Aqui eu vou digitar um código, que é esse código, ele é um comando onde o sistema ele vai gerar um conjunto de datas para mim. Então eu vou colocar aqui um igual nessa barra e vou digitar list.dates e vou dar um enter. Ele tem um bugzinho aqui que eu tenho que tirar novamente esse list. Abriu esses campos aqui, onde no campo Start eu vou colocar a primeira data do meu conjunto de dados. Então, se o meu conjunto de dados começa no ano de 2021, a primeira data do ano de 2021 é 1º de janeiro de 2021. A contagem, esse count, eu preciso dizer para ele qual o número somado a essa quantidade que eu vou colocar aqui, que vai dar exatamente no meu último dia do último ano do meu conjunto de dados. Então, qual que é a data que eu preciso chegar aqui? 31/12
de 2023, mas ele não aceita. Então eu preciso saber qual número, qual a quantidade somada à data inicial vai resultar nesta data. Como que eu faço isso? No Google, coloco aqui, ó, calculadora de data. Vamos ver aqui, ó, calcula a diferença de data. Sempre vai ter algum site que vai te ajudar. Então, qual que é a data de início? 01/01/2021. E a data final que eu quero é 31/12/2023. Eu clico em calcular. Olha só, me deu 1094. Então, eu vou pegar esse número e vou levar lá para a linha de comando do Power Query. 1094. O step, eu vou sinalizar para ele. Eu quero somar 1094 datas, mas de quantos em quantos dias? Apenas um, né? De um em um dia. Eu poderia colocar aqui de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, né? Mas no nosso caso aqui vai ser um. E vou clicar em invocar. Observe que quando eu clicar em invocar, vai aparecer aqui uma lista. Cliquei em invocar. Criou-se aqui uma nova lista. Eu vou colocar... Aqui criou uma lista de datas, desde o dia 1º de janeiro de 2021 até... Vamos ver quando que foi? Vamos aqui fazer a ordenação por ordem decrescente. Olha só. Chegou no dia 30 de dezembro de 2023. Então aqui na consulta eu preciso colocar 1095, porque ele precisa encerrar aquele dia. Então eu vou excluir essa função invocada. E aqui na consulta 1, eu vou colocar novamente 1 de janeiro de 2021. Vou somar 1095 e vou fazer a contagem de 1 em 1. Clico em invocar, vou aqui em ordenar decrescente, olha só. A última data ficou 31 de dezembro de 2023. Então é sempre importante lembrar que lá na count eu preciso colocar um dia a mais para que ele encerre aquele dia e some aquele dia. Feito isso, neste campo aqui, tá vendo que ele faz a referência à consulta 01? Então ele está chamando essa função. Eu vou inserir essa função aqui para facilitar. Ó. List.dates. E vou dar um Enter. Não vai mudar nada. Mas agora eu posso excluir essa consulta aqui, que ela não influencia mais no meu modelo. Então ele trouxe aqui uma lista de datas. E eu preciso converter essa lista em tabelas. Se a gente observar aqui, ó, a gente precisa trabalhar com tabelas. Tá vendo o íconezinho de tabelas aqui? Aqui é um ícone de lista. Então eu clico aqui nesse ícone para a tabela. Ele vai dar essa mensagem. Eu posso clicar OK. Pronto. Converteu em tabela. Qual que é o próximo passo? Eu preciso nomear esta coluna. Clicando 2 vezes aqui. Vou colocar data. E preciso informar para ele que esta coluna é data. Ela é um tipo de data. Então eu venho aqui nesse ícone. ABC123, clico nele e falo para ele, ó, Power Query, essa coluna é uma coluna de data. Pronto, já mudou o ícone ali. Lembrando aqui, ó, das etapas aplicadas. Agora eu vou inserir características desta data. Então, vou aqui em adicionar colunas. Olha só como é muito fácil. Com a coluna selecionada, eu clico em adicionar coluna. Nesse ícone aqui, ó, clico em data e aqui tem várias opções. O que eu quero trazer de coluna? O ano. Eu seleciono aqui ano, ó. Ele cria uma coluna de ano para mim. Volto com a seleção lá para a coluna data, clico em data. Quero trazer o que? O mês. Ele traz uma coluna com o número do mês. Volto a selecionar a data. A coluna de data. Vou aqui no íconezinho novamente. Quero trazer o nome do mês. Olha só. Volto na coluna de data. Quero trazer o que agora? O trimestre. Trouxe o trimestre do ano. Volto lá na coluna data. Quero trazer o que? Semana. Dia. Quero trazer o dia. Dia 1. Ou quero trazer também o nome do dia. Está feita a minha dimensão calendário. Eu vou renomear aqui para de calendário. Esta tabela. Por questão didática, eu vou colocar aqui, ó, código underline produto.
E essa aqui eu vou colocar código underline vendedor. Tá pronto? Ainda não. Essas informações estando nas dimensões, eu posso excluir as características das tabelas fato, mas eu preciso manter as chaves secundárias. Então, da relação de colunas relacionada a produto, eu tenho aqui que esta é a chave secundária e essa aqui são as características da chave secundária. Então eu vou excluir essas características e manter a chave secundária aqui, ok? Como que eu faço isso? Seleciono as colunas com Ctrl selecionado, ó. Posso clicar com o botão direito e remover colunas. Mesma questão com os vendedores. Olha só. Tenho aqui a coluna de vendedor, traz o código do vendedor, que é a minha chave secundária, e trago aqui as colunas com as características dos vendedores, que já estão lá na dimensão. Vou selecionar então as colunas com as características, clicar com o botão direito e remover colunas. Então nós permanecemos agora na tabela fato com as colunas que trazem informações quantitativas, embora a nota fiscal não seja uma informação quantitativa, mas eu posso querer contar as notas fiscais. A coluna de produto não traz informações quantitativas, vamos dizer assim, mas eu posso querer somar ou tirar uma média de um valor relacionado à quantidade de produtos ou à quantidade de vendas que aquele vendedor realizou. Então, de acordo com o que nós projetamos lá no início, e essa informação aqui, ó, nós chegamos exatamente nela. Então a chave, a tabela fato, ela tem a data, o código do vendedor e o código do produto, a nota fiscal e a quantidade de itens e o valor unitário. Agora que está feito todo a etapa de tratamento, vou em página inicial. Olha só, lá no meu modelo tem apenas ainda AF Vendas. Vou clicar em aplicar, fechar e aplicar. Está carregando os dados, olha só. Carregou para mim aqui as outras tabelas, certo? As dimensões e as vendas. E agora nós vamos lá na tela de modelo, tá? A exibição do modelo. Olha só, as tabelas estão flutuando aqui no meu modelo. Então eu vou criar aqui, por exemplo, um visual simples com barras empilhadas. O que eu preciso trazer no eixo? Eu preciso trazer informações da tabela fato em um eixo quantitativo e na dimensão em um eixo qualitativo. Vou pegar aqui, por exemplo, um vendedor. Vou pegar aqui o gerente. Vou colocar no eixo Y. E vou precisar agora colocar no eixo X o quê? Uma variável quantitativa, que está na tabela fato. A variável quantitativa seria o valor, quantidade de itens, por exemplo. Pego e arrasto aqui para o eixo X. Olha só. Eu vou aqui em formatação e vou aqui apenas ativar o rótulo. E vou aqui colocar maiorzinho. Vou colocar aqui um 16. Ok. Ele não está fazendo filtro nenhum. Por quê? Eu estou trazendo dados de uma tabela que ainda não está relacionada com a outra. Certo? Então, ele está trazendo para mim aqui apenas o valor total. Como que eu sei que é o valor total? Eu vou criar aqui um cartão simples e vou levar para lá a quantidade de itens também, ó. Certo? 6 milhões. Dá exatamente é o valor total. Então ele não está diferenciando, não está filtrando dentro da tabela fato o que são vendas realizadas pelos gerentes Gabriel, Liana ou Vitor, por exemplo. Então se eu clico aqui, ó, ele não muda nada, porque eu estou clicando em uma característica que está presente na dimensão produto e não está relacionada ainda com a fato vendas. Como que nós vamos relacionar isso? Lá na
guia exibição de modelo, certo? Eu vou clicar aqui na guia exibição de modelo. Posso deixar as minhas dimensões aqui em cima para facilitar. E olha só, eu vou agora fazer os relacionamentos da tabela chave, da tabela dimensão. Eu vou pegar a chave primária e vou relacionar, ó, lá com a chave secundária da minha Fato Vendas. Tá vendo? Ó? Então o filtro agora ele vai percorrer esse caminho, essa direção. Então toda vez agora que eu clicar em visual, ou colocar no visual e apresente qualquer uma dessas características, o que ele vai fazer? Ele vai percorrer esse caminho e vai filtrar, por exemplo, as quantidades de itens daquele gerente ou daquele vendedor, certo? Olha só. Então agora o nosso gráfico aqui já está funcionando, apenas porque eu fiz o relacionamento da tabela dimensão com a tabela fato. Vamos fazer um teste aqui com o produto? Olha só. Eu posso dar um Ctrl C, Ctrl V nesse visual, arrastar aqui para o lado. E o eixo X, eu vou colocar agora uma informação sobre o produto. Vou colocar aqui grupo de produto. Ou linha de produto. Certo? A linha de produto, que são alimentos e bebidas, estão com valor também, ó, total. Ó. Por quê? Olha só. Não tem relacionamento da dimensão produto, né? Então eu estou clicando em um filtro que não me traz quantidades nenhuma, certo? Da tabela fato. Então eu vou pegar o código do produto e vou relacionar com o código do produto. Aqui é a chave primária e aqui é a chave secundária, certo? Vamos fazer isso? Olha só, pego o código do produto e levo para chave secundária. Fez o relacionamento aqui, ok? Então o produto também já está organizado. Vou colocar aqui para cima. Agora, o que acontece? Eu vou criar uma tabela, um visual de tabela, e vou colocar nesse visual uma coluna com a data de emissão da nota fiscal. Então eu vou clicar aqui, ó. Vou levar apenas o dia para lá. Não. Vamos levar a data por completo. Vou clicar aqui nesse ícone, ó, e vou tirar a hierarquia. Quero a data cheia. Ah, apareceu por extenso. A gente vem aqui, seleciona a data. No formato, a gente pode colocar Short Date. Então, selecionei aqui o atributo e aqui abre a aba de formato, onde tem várias características que eu posso alterar. Olha só, aqui está por ordem crescente de data com vendas. Eu vou colocar aqui a quantidade de itens. Então, aqui está a data de emissão da nota fiscal. Vou aqui aumentar o valor apenas para facilitar a visualização para vocês, tá? Ok? Mas eu preciso, para as análises temporais com inteligência de tempo, eu preciso que exista uma tabela que me traga todas as datas. E nós criamos essa tabela. Olha só, foi a de calendário. Então eu vou pegar essa data e vou colocar ela também. Vamos ver o comportamento dela. Olha só. Ela não aceita. Deixa eu colocar aqui sem hierarquia também. Não aceita. Porque não está relacionado. E se eu tirar aqui, por exemplo, a data de emissão da fato, olha só o que acontece. Ela traz também o valor total em todas as linhas, porque não estão relacionadas. Agora, o que eu vou fazer? Vamos fazer o relacionamento. A chave primária de uma dimensão calendário é sempre a data. E a chave secundária é sempre a data também, certo? Então, ó, fazendo aqui o modelo. Relacionei aqui a dimensão calendário
com a dimensão fato vendas, através da chave primária, data, e a chave secundária, data também. Ok? Quando a gente retorna lá, olha só. Certo? Então eu tenho inclusive aqui, ó, tem alguns brancos. Depois a gente pode analisar que itens são esses que estão sem datas, tá? Mas eu consigo aqui também, ó, visualizar todas as datas. Quando eu tiro aqui a quantidade de itens, ó, todas as datas estão presentes aqui nessa tabela. E quando eu coloco a quantidade de itens, ele soma, por exemplo, quantos itens foram vendidos naquela data. E aqui tem uma linha em branco que a gente precisa depois analisar porque que ela está em branco, que são itens que foram vendidos e não possuem datas. Vamos ver que itens são esses. Vamos colocar aqui uma outra tabela. Vamos pegar o produto da Fato. Certo? Ó. Então foram vendidos, na verdade, não são os produtos, né? Aqui é a quantidade de itens. Acabei me confundindo. Então aqui, ó, são códigos de produtos. Então se eu colocar aqui agora o produto, ó, ele vai me dizer qual produto. Se eu clico, eu seleciono aqui, ó, então são produtos que foram inseridos na base de teste, certo? Então por isso que tá equivocado aqui. Tudo bem? Provavelmente foram comercializados em 2024. Tá? Então se eu pegar esse produto aqui, ó, 99. Vamos lá no visual de tabela. Vamos lá na dimensão de vendas, na Fato Vendas. Vamos filtrar o produto 999. Olha só, ele foi vendido em 2024. Então essa data ela não está presente na nossa calendário, não foi inserida essa data, esse ano dentro da dimensão. Por isso que houve esse equívoco. Tudo bem? Então vou tirar aqui o filtro. É indiferente, esse filtro aqui não interfere nas nossas análises, tá? Limpar filtro, ok? E está feito a nossa modelagem. Recapitulando, o que nós fizemos? Nós importamos a base de dados, que era uma grande tabela. A partir dela, nós criamos as tabelas de dimensões, incluindo a dimensão calendário, ok? Depois disso, criamos aqui os modelos, né, fazendo o relacionamento entre as informações e fizemos os testes aí com alguns visuais. Ok? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu teria a maior satisfação em responder cada uma individualmente. Um abraço para vocês e até a próxima!